gente, eu estou aqui para mais um podcast super especial. Estou com o pessoal da Escola de Permacultura, na Serra da Mantiqueira. E, mais uma vez, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história da escola e vai conversar um pouquinho sobre a nova fase da escola, que é a criação de uma ecovila, que já está com várias pessoas se mudando para cá e preparando todo o espaço para receber o pessoal que quer levar uma vida em transição. Eu vou pular direto na conversa aqui, conversar com a Maria, vai contar para a gente um pouquinho da história da escola e depois a gente vai trocando ideia com todo mundo e chegando na história de cada um aqui nessa terra maravilhosa. Bom, a Escola de Permacultura surgiu bastante de uma necessidade pessoal de reconexão assim, com a natureza, né? Reintegração com a natureza. Essa noção de que a gente faz parte da natureza e a gente precisa se reintegrar a ela e caminhar nos fluxos, né? Que ela atua e, enfim. Eu estava num momento bem conturbado e confuso da minha vida. Eu estudei arquitetura e durante a faculdade algumas questões foram ficando muito fortes para mim, assim, em relação a como funciona, né, a academia, a como o conteúdo é passado, as caixinhas, né, que a gente costuma querer se enquadrar, enfim. E aí, ainda na faculdade de arquitetura, eu tive contato com um livro que se chama Manual do Arquiteto Descalço, do Johan van Lengen. E a partir desse livro, eu comecei a fazer várias pesquisas na internet e aí acabei chegando nessa palavrinha permacultura, que é uma palavra que desperta muita curiosidade, né? E aí, a partir disso, comecei a me aprofundar nos estudos, principalmente de bioconstrução, que estavam vinculados ao que eu já estudava, arquitetura. E a partir desse momento, né, desse turbilhão de novidades, de informações que me apareceram, senti uma necessidade muito grande de trancar a faculdade e me jogar no mundo da permacultura para entender o que era e o que essas pessoas que estavam envolvidas com a permacultura estavam fazendo. Então, eu tranquei a faculdade. Me dei um período de férias, assim, mas umas férias para buscar novos conhecimentos, né, novas técnicas. Acabei indo para o Tibá, que é a escola de bioarquitetura do Johan, né, escritor desse livro. E eu acredito que lá foi onde eu tive um start, assim, de que eu realmente precisava me reconectar e voltar a viver de forma integrada com a natureza, né? Que a gente perde muito isso na cidade. Um movimento muito contrário do que a cidade indica para a gente, né? Buscar carreira, buscar empregos seguros, etc. Né? Exatamente. E aí foi isso. Depois desse período de que a gente ficou lá como aprendizes no Tibá, um mês, a gente teve esse estalo de que precisávamos ter o nosso espaço, né, mais próximo à natureza, a fontes d'água, florestas preservadas. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Antes de vocês chegarem nesse ponto, vocês fizeram muitas ações, né? Vocês fizeram vários cursos, várias ações assim socioambientais no ambiente urbano. No Tibá foi onde a gente teve esse estalo de que precisava ter o nosso espaço e, de repente, iniciar um projeto, né, uma peregrinação, não só de aprendizagem, mas de compartilhamento do que a gente já tinha aprendido. Então, a gente começou oferecendo oficinas bem basiquinhas, assim, de geotinta, bioconstrução, atuando em pequenos eventos e festivais, até o momento em que a gente surgiu a possibilidade de alugar um espaço para a gente começar a desenvolver de fato, né, a permacultura num espaço. E aí foram algumas bases e sempre assim, na produção de eventos, nessas bases que vocês alugavam e sempre, pelo que eu entendi da história de vocês, desculpa, ações também
comunidades que precisavam de ajuda, o pessoal precisando de saneamento, várias coisas nesse sentido, né? Sim, a gente passou... Desculpa, é porque eu percebi que várias das pessoas que estão envolvidas aqui na escola, na verdade, já vem de um envolvimento com a escola, e desse envolvimento com a escola, essas pessoas acabaram chegando na Ecovila. Não é um padrão de todos, mas alguns foi nesse sentido, né? Acredito que todos, né? Todos que estão com a gente agora nessa jornada de vir para a Terrinha, são pessoas que vieram no primeiro momento como alunos, né? Como participantes de cursos e vivências. Criamos um laço muito forte, né? De amizade. E quando a gente decidiu que ia parar o que a gente estava fazendo para buscar esse lugar, a gente começou a contactar essas pessoas, as pessoas que já tinham demonstrado, né, um interesse maior de sair da cidade, né, fazer esse movimento de transição, de êxodo urbano. E aí, estamos aí, família, o Rafa aqui está com a gente já há 4 anos quase. Ele veio para uma vivência que a gente fez numa aldeia indígena, em Itaipuaçu, um lugar onde a gente viveu também durante um tempo. Descobrimos que tinha essa aldeia lá e que tinham várias demandas, várias necessidades para serem supridas. E aí a gente começou a buscar esses lugares que estavam abertos e precisando e levar, né? Saneamento, principalmente, a gente levou para a aldeia, para um quilombo no Camburim, Ubatuba. Rolou muita coisa. Legal, mas aí vocês foram procurando, e aí a gente acaba aqui na Serra, num lugar muito bacana, muito bonito. E assim, a gente passou uma semana junto, e o que eu vi aqui são pessoas com vários históricos de vida, são pessoas que têm, é um grupo muito diversificado, né? Tem gente, como você estudou um pouco de arquitetura, tem gente que se formou em arquitetura, engenheiros ambientais, economistas, né? É um grupo bem diversificado, assim. E como é que vocês fizeram assim? Foi bem natural o processo? As pessoas já estavam envolvidas com a escola de permacultura, e vocês lançaram o projeto da Ecovila, as pessoas já foram chegando, foi bem orgânico assim? Foi bem orgânico, era uma ideia que já rolava há bastante tempo, assim, então em todas as vivências a gente sempre comentava, então sempre rolava aquela roda de conversa de pessoas que estavam em busca desse movimento. E então, quando a gente decidiu vir para Mantiqueira e começar a buscar as terras, a gente já foi contactando as pessoas que estavam interessadas. A gente explicamos o porquê de ter escolhido a Mantiqueira, né? A questão daqui da gente ter bastante área preservada de florestas. A gente está dentro da APA da Mantiqueira, que é uma unidade de conservação. A gente está próximo do Parque Estadual, que é uma outra unidade, Parque Nacional do Itatiaia. E aí as pessoas que sintonizaram, né, com a ideia foram surgindo. Foi isso. Legal. Eu quero bater um papo assim com o Rafa, com o Paulo também que estão aqui, para a gente entender um pouquinho desse movimento. Assim. Conta um pouquinho, Rafa, assim, da sua história assim, de busca e de mudança, assim, e dessa decisão de morar, de se relocalizar e tal, e morar num ambiente mais rural. Uhum. Então, eu sou do interior do Rio, né, e aí fui fazer faculdade no Rio, capital, e aí trabalhei por até semana passada, né, 12 anos, assim, nesse processo de cidade, de trabalhar com arquitetura convencional, que por muito tempo me encantou. Né? A arquitetura tem um poder muito forte, né, na vida das pessoas, né? E só isso me bastou por um período, né, essa arquitetura de cidade. Mas há uns 4 anos atrás, 4 para 5, eu fui, né, fazer uma vivência, né, numa aldeia indígena, e aí comecei a me interessar um pouco pelo tema. E aí, como a Maria falou, eles lançaram um trabalho lá dentro dessa aldeia em Niterói, em Itaipuaçu, que eles estavam precisando. E aí, por conta disso, encontrei, né, liguei, falei com o Dani, marquei de ir. E aí a gente chegou no curso, e eu com uma expectativa total voltada, né, para conhecimento de causa indígena. E me abriu um leque absurdo. Eu nunca tinha ouvido falar de permacultura, e do nada começa bioconstrução, alimentação, saneamento, esse lado, né, todo espiritual que tem. Né? Então, assim, ressignificou um monte de coisa numa vivência de 3 dias.
né? 4 dias, não lembro exato. Mas a partir dali eu entendi que existia um universo completamente paralelo, né? Mas ao mesmo tempo tão muito perto da gente e que a gente não enxerga porque a gente fica nessa loucura de cidade, né? Disso a gente ficou muito próximo, a gente fez amizades muito fortes lá, né? Não só com eles, com o grupo todo, né? As vivências são sempre muito integrativas assim. E a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos juntos, né? Até que chegou uma hora, quando a gente eles fizeram um curso com o Orlando Rivero no Rio, em Vargem Grande, e foi nesse curso que me deu estalo, assim, não consigo mais viver nesse modelo de cidade, né, fazendo esse tipo de arquitetura que eu estava acostumado a fazer. E aí me programei, fiquei 1 ano e meio, 2 anos trabalhando, já conversando com eles do lance da terra, de procurar a terra. Eles estavam em Alto Paraíso nesse período, procuraram alguma coisa por lá, voltaram. Quando voltaram, eles já voltaram direto para Mantiqueira para buscar, porque eles já tinham feito o mapeamento do rio e tal, né, de algumas outras serras do rio, e não tinham achado a terra, né, que a gente buscava, com todos os pontos de água, né, de facilidade de acesso para as capitais, né, de ser uma cidade do interior, de ter um ar puro. E a gente conseguiu achar aqui, né? E aí, na semana passada, eu consegui me desvencilhar dos meus projetos para a cidade e vim morar já. Então a gente está começando agora, né? Vamos começar os planejamentos mais efetivos para começar a construir a Ecovila. Né? Nesse processo, Rafa, desculpa eu te interromper, mas nesse processo seu, né, quais são os indicativos assim, que você teve, assim, pessoais, de realização pessoal, de feedback, assim, de insight mesmo emocional, de insight mesmo assim, de bem-estar, que você estava no caminho certo? Porque o que eu gostei muito aqui, assim, é que as pessoas, o grupo de vocês é um grupo assim muito carinhoso um com o outro, assim, né? Nessa questão de se apoiar com essa mudança, que não é uma mudança fácil. E a gente sabe que o feedback normalmente da cidade é o contrário, né? É da cultura do medo, olha, não faz, isso é perigoso, tem que buscar uma segurança, né? A gente que está mais do lado de cá, a gente sabe do que eu estou falando. O que eu queria perguntar é assim, como é que foi para você, assim, os pequenos sinais assim se alinhando, né? Falou assim, não, é isso mesmo, eu quero fazer isso e vale a pena fazer o salto, né? Uhum. Eu acho que uma coisa que é muito marcante nessas vivências é que, né, o trabalho é sempre muito intenso, assim como é na cidade, né? Só que a gente sente que a gente está trabalhando, né, com as pessoas, para as pessoas, né? E todo mundo está querendo ajudar, né? Ninguém dentro do processo, né, do envolvimento está querendo atrapalhar, não tem ninguém boicotando. E é uma coisa que a gente não sente na cidade. Na cidade a gente fica tentando se blindar, né, de todas as maneiras para tentar fazer alguma coisa dar certo. Aqui está todo mundo convergindo para dar certo, né? E isso fortalece muito, né? As coisas vão se alinhando com mais facilidade, né? Muito, todo mundo tem o mesmo propósito, né? Ou seja um propósito de vida mais longo, ou seja um propósito, né, ali, pontual. Temos que fazer um sistema de tratamento de esgoto, né? Não tem... A gente tem os impeditivos do trabalho, né? Mas todo mundo querendo arrumar uma solução para se resolver aquilo. As energias se convergem, né? Exatamente. Legal, vamos fazer um pulo para o Paulo, e aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai voltar e vai explicar mais detalhadamente com o depoimento de todo mundo também a proposta da Ecovila e o trabalho que vocês estão fazendo. Paulão, e aí? Conta pra gente como é que você chegou aqui, como é que foi esse movimento. Passou 20 minutos. Tá, eu vou contar um pouco, acho que o Rafa falou muito bem sobre as questões práticas de como a gente começa essa transição, né? Eu queria falar um pouco mais sobre os insights existenciais que eu tive nesse processo. Eu, assim como todo mundo, fui uma criança muito aberta, muito conectada. Paulão, só um instante. Gente, olha só, é porque tem gente que vai escutar o podcast e não está vendo o vídeo, né? E eu queria contextualizar um pouquinho o grupo. A gente está num grupo de pessoas que estão vindo para o campo, que quase todas têm talvez uma idade média aí de em torno de 30 anos no máximo, né? Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos.
E isso faz um grupo muito especial, né? São pessoas muito cheias de energia, pessoas ainda com aquele gás assim, de construir um mundo melhor. A gente, vamos dizer assim, é um grupo que ainda não foi marretado o suficiente na cabeça para acreditar que pequenas ações não são eficientes, né? E acho que isso é importante, assim, porque você tem muita essa energia assim, nova, assim, de muita paixão e tal. Então eu queria compartilhar isso, porque tem muita gente que vai ouvir e não vai ver vocês, assim, garotada, né? Verdade, é importante contextualizar isso, porque é uma das coisas que mais me alegra e mais me admiram. Nunca é cedo, mas também nunca é tarde. Eu fico feliz de ter conseguido ter essa minha percepção antes dos 30 anos, de conseguir começar uma vida alinhada com os meus valores, ao invés de lá na frente ter construído um monte de coisas que não tem a ver comigo e depois ter que tentar usar minha aposentadoria ou reverter as coisas que eu tivesse construído. Mas o que eu ia comentar é que eu, assim como acho que todas as crianças, nasci sabendo dessa interdependência, né, dessa socialização necessária dos seres humanos. A vida em comunidade é completamente necessária para a gente. E só que aos poucos eu fui sendo ensinado de que isso não era bom, de que isso não era certo, de que o homem precisa ser forte, independente, não pode demonstrar fraqueza, não pode pedir ajuda. E aos poucos eu fui aceitando isso e fui me alinhando com valores que não eram meus, fui buscando me conformar ao máximo dentro das minhas características com o que o sistema pedia de mim. Então eu que sou uma pessoa muito comunicativa, muito aberta, fui estudar comunicação social, fui para o lado da publicidade, do marketing, que era algo que eu via que ia me dar segurança e sustento, né, dentro do sistema. E aí aos poucos a gente vai percebendo que essa segurança e esse sustento é uma ilusão. E eu acabei encontrando permacultura, acho que assim como muitas pessoas, num momento delicado em que o universo começa a jogar esses sinais na nossa vida. E eu, depois de ter passado por empregos ótimos, empregos terríveis, situações diversas, tinha acabado de sair de um cargo de alta gerência e estava completamente desiludido com o mundo corporativo, com a forma como as pessoas lidam entre si. Eu falo com os meus amigos de infância, eu brinco muito com eles, que quando a gente jogava futebol no videogame, eu não queria nem jogar um time contra o outro, eu queria que sempre todo mundo jogasse no mesmo time contra o computador para a gente cooperar e todo mundo sair ganhando. Então eu acho que esse foi o estalo. Depois de ter vivido um ambiente corporativo muito competitivo, muito cruel mesmo com o modo de tratar as pessoas, eu fui para a minha primeira vivência lá no Rio de Janeiro, onde conheci o Dani e a Maria. E dessa vivência, que é um formato mais aberto, comecei a me aprofundar nos cursos, buscar, né, os conhecimentos mais teóricos, porque a vivência ela me deu o estalo de que esse contrato social que eu estava participando, ele tinha sido assinado sem eu perceber. Todas essas dinâmicas e construções sociais das quais eu estava participando não tinha nada a ver comigo. A vivência foi o primeiro estalo de esse contrato não tem a ver com você. E aí os cursos, o aprofundamento é a base de, ok, então qual contrato você quer formar? Como você quer viver a sua vida? Como você quer compartilhar o seu conhecimento, o seu tempo e a sua energia? Então, para você, o feedback assim, positivo das suas decisões, do caminho que a sua vida levou, foi meio que orgânico nesse sentido também, porque na verdade no seu caso, você já havia tido uma realização daquilo ali e foi se redescobrindo nessas vivências e tal. Nesse processo de lá para cá, até fazer parte de uma ecovila, comprar um terreno, fazer parte de toda a fundação de um movimento de uma vida mais interdependente social, como é que você teve também esses insights assim, de confirmação? Como é que foi isso? É bem legal a gente falar sobre isso, porque esses sinais, esses insights, sejam externos ou internos, eles acontecem de uma forma muito sincronística no momento em que a gente está precisando deles. E eu já vinha tendo um desgaste, né, com a sociedade de consumo, com a sociedade extremamente leviana, né, superficial que a gente tem lá fora. E a minha primeira confirmação foi essa. Todas as pessoas que eu conhecia nesse ambiente, como o Rafa muito bem falou, estavam lá para ajudar, estavam lá para aprender, estavam lá com o coração muito aberto e perceber a profundidade que as relações tomaram, o quanto eu conseguia me abrir, as minhas angústias, os meus medos e receber das pessoas as angústias, os medos dela e a gente se apoiar nesse processo. Eu acho que foi o primeiro indicador de como
como as coisas estavam andando no caminho certo. Mas eu, sinceramente, não achei que eu fosse entrar nesse projeto. Eu estou acompanhando a busca da Escola de Permacultura por uma terrinha e a construção da comunidade em torno disso há muito tempo. Viajei com o Dani e com a Maria para Alto Paraíso, na busca de algumas terras. Tinha certeza que eu ia estar muito próximo disso, porque eu acredito muito no projeto deles, acredito muito neles, na energia, na empolgação e na verdade que eles trazem para o que eles fazem. E eu sabia que eu ia estar próximo, eu sabia que eu ia ajudar, eu me via como voluntário, eu me via ajudando de alguma maneira, porque a gente teve essa sintonia que é muito boa quando as coisas fluem. E acabou que quando eles fizeram o convite oficialmente, pelo mesmo motivo de ter acontecido no momento em que aconteceu, eu estava com o dinheiro da minha rescisão, eu estava já pensando em fazer esse movimento há algum tempo. E quando eu vim conhecer a terra, não teve outra dúvida. A terra te convenceu. A terra que chama. Então vamos voltar para Maria. Agora vamos pescar então a história do comecinho. Então. E vocês acharam um lugar, que é um lugar, gente, olha, desculpa, vocês não vão ver, mas é um lugar assim, tem cachoeira, tem mata, lugar maravilhoso assim, né? Na Serra da Mantiqueira e tal. Um lugar realmente abençoado. Como é que foi esse processo assim? Vamos montar uma ecovila e a gente precisa chamar as pessoas, porque sozinho é mais difícil, então vamos fazer em grupo. Como é que foi esse processo aí com vocês? Sabendo da dificuldade que é sincronizar um momento propício, né, para todos fazerem esse movimento ao mesmo tempo, a gente começou pensando pequeno, né? Usando aquela premissa de use soluções pequenas e lentas. Então a gente começou buscando terras com valores relativamente acessíveis, terras não muito grandes. E aí a gente, dessa volta de Alto Paraíso, a gente passou 3 meses aqui na Mantiqueira buscando por terras, olhando muita coisa, e nada do que a gente encontrava assim fazia o coração bater mais forte. A gente passou um tempo em Itamonte, uma cidade aqui da Mantiqueira, né? Na casa de uma amiga que liberou o espaço para a gente ter essa liberdade, né, de ir e vir a todo tempo. E aí a gente, num estalo assim, o Dani, ele mexe muito no Google Earth, né? Ele ficava em busca de onde tinha água, onde tinha floresta preservada, onde era bacana, onde estava perto de uma cidadezinha onde a gente pudesse não estar sem qual a palavra? Desamparado, né? A gente precisava, de certa forma, ainda de ter um lugar assim que a gente pudesse suprir as necessidades que a gente não consegue suprir se mudando para uma terra de um dia para o outro, né? Então houve desde o começo então assim um estudo também das questões dos princípios da permacultura, de como criar sistemas resilientes, e vocês já procuraram a terra com base nisso. Olha, a gente está procurando com água, a gente está procurando um lugar mais resguardado, a gente está procurando um lugar onde tenha um solo bom. Então teve uma coisa, foi um processo bem assim de escopo, assim, de profundidade bem amplo, né? Sim. Então a gente até então não tinha vindo para esse lado, né, de Caba, Ependi, Caxambu, por achar que era um lugar que meio afastado, ainda ficaria fora da nossa rota. E aí o Dani, nessa de Google Earth e tal, ele falou, pô, tem um lugar aqui que a gente ainda não foi e que eu acho que pode ser bem legal. E aí, na nossa primeira vinda para essa região, a gente chegou na Piracicaba, um bairro aqui próximo de onde a gente está. E a gente foi literalmente pescado lá por um nativo da região que perguntou, mas o que vocês estão procurando, né? Me explica exatamente o que vocês estão procurando, porque eu nasci aqui, eu cresci aqui, conheço toda essa região, eu acho que eu posso ajudar vocês.
E aí a gente começou a trocar ideia com ele, é um cara que é super conectado com a natureza, assim, ele tem umas ideias que na hora que ele falava, assim, o coração batia forte. Nossa, caraca, mas é esse tipo de gente que a gente quer estar perto, né? E aí ele realmente sabia o que a gente queria e certeiramente trouxe a gente na terra que a gente agora gosta de falar, né? Que a gente não escolheu a terra, né? A terra estava ali e a gente foi realmente pescado, assim. Na hora que a gente chegou lá, o coração bateu, é aqui. Acho que aconteceu isso com todo mundo, né? Na primeira vez nas primeiras visitas de cada um. E os desafios atuais agora, assim, como é que tá isso, assim? Vocês estão montando todo o processo, vocês fizeram, assim, um estudo do lugar, abriram loteamento, vocês já estão, parece que, metade, né, já, da Ecovila preenchida? Uhum. Como eu falei, a gente no início buscava por terras um pouco menores do que a gente escolheu, justamente porque a gente achava que ia ser muito difícil sincronizar um grupo tão grande como a gente conseguiu, né? Na verdade foi bem rápido também, né? Foi muito rápido. Eu acho que já era para ser, porque Pelos alinhamentos, né? pelos alinhamentos e acho que o grupo que a gente formou nesse primeiro momento também era pessoas que já eram muito próximas da gente, que a gente tinha um carinho muito grande. Então tudo confluiu assim para o que é hoje. Vamos falar um pouquinho dos desafios, assim, né? O Rafa pode falar um pouquinho dos desafios, assim, dessa questão do preparo do lugar, de organizar, né? De repensar uma arquitetura com outras bases, né? Que não são só as bases da arquitetura urbana. E talvez a gente bata um papo com o Paulo também e pensar um pouquinho nessa questão, assim, do preparo da vida na Ecovila, né? Que exige da gente, assim, um esforço um pouquinho maior de coordenação social, de tomada de decisão, etc, né? Mas vamos lá, Rafa, como é que é essa... Então, a gente quando começou, né, dentro da busca, inclusive foi uma coisa que você, né, ensinou a gente a fazer no curso e a gente meio que fez organicamente sem querer, que é essa questão de identificando clima, né, geografia, água. A gente veio buscando isso, a gente escolheu um terreno que já está voltado para o norte, para facilitar bastante, né, dentro da nossa arquitetura. A gente tem bastante água, a gente tem um relevo que favorece, que a gente consegue vento se a gente precisar e se proteger do vento se a gente precisar, né? Então foi uma busca que o Dani e a Maria fizeram, né, bastante, né, vendo o Google e rodando a região até achar esse lugar que pudesse facilitar a nossa construção. Não é um terreno fácil porque o terreno todo da Mantiqueira, né, é muito irregular, então a gente tem uma topografia muito acidentada, mas com bons platôs, né? E aí a gente está começando a entender como que a gente vai fazer essa setorização, aonde que vão ficar as áreas comuns, aonde vão ficar as áreas residenciais, né? E aí agora o nosso desafio é entender, né, se reunir, entender por onde a gente vai começar efetivamente a trabalhar, porque a área é muito grande, né? Então a gente precisa minimizar esses esforços, que é muito braçal, né? O esforço da bioconstrução é muito braçal, né? A gente gasta de recursos minerais muito menos, mas a gente se esforça muito mais para construir alguma coisa. Então acaba que a obra sai barato em dinheiro, né? Sai caro em esforço, mas também sai 5 vezes mais, né? Melhor, né? Estimulante e gratificante. Mas alinhado com os propósitos, né? Porque quando a gente faz uma construção talvez mais barata ou mais, assim, dentro dos conceitos da arquitetura convencional, é aquela velha história que a gente tem na alimentação e vários outros ramos, né? Que são os preços das externalidades, né? As externalidades não estão ali. Exatamente. E na bioconstrução não, na bioconstrução é o preço real. Uhum. Tem que ter o braçal, tem que ter o intelectual, tem que ter a harmonização e tal. Ambiental. Ambiental, Mas enfim, estão nesse processo aí.
E assim, já Maria fez arquitetura também, né? Dentro da arquitetura convencional, a gente já estuda essas questões climáticas, né? De insolação, de ventilação, né? Então, já são alguns parâmetros que a gente traz, né, da academia que são fundamentais para a bioconstrução. Mas por mais que a gente tenha isso na academia, né, na cidade, isso não é aplicado, né, na construção da cidade. A gente acaba tendo um gasto muito maior energético e de esforço e de dinheiro por não se preocupar com o sol, não se preocupar com ventilação, não se preocupar com vegetação, né? Então, eu acho que é isso, assim. A gente agora tem esse desafio de botar a mão na massa, né? É mais barato, né, financeiramente construir, né? Os materiais estão aqui, né? A madeira está aqui, o barro está aqui, a água está aqui, a pedra está aqui, né? A gente tem muito bambu, a gente tem alguma coisa que a gente compra na cidade, né? As obras às vezes são até mais rápidas do que as de arquitetura convencional, dependendo né, do tipo de técnica que a gente vai usar. Mas o resultado final assim, é exponencialmente mais satisfatório, né? Só da gente estar numa casa, né, que a gente construiu, que a gente não delegou isso para ninguém. A gente tem uma conexão muito mais profunda com a arquitetura. Também, né? Você saber que você consegue construir seu próprio abrigo é uma... A gente cuida da casa com outro, né? É outra perspectiva, né? A gente estabelece uma relação, né, da casa. A casa é viva não é só porque a gente usou barro. Ela é viva porque existe uma conexão muito forte entre a casa e quem construiu. E isso a gente perde na cidade, porque, né, até o pedreiro que a gente contrata, o cara está ali só para receber o salário. É muito difícil que a gente consiga uma equipe na cidade que trabalhe só por amor, né? Ou com muito amor envolvido, porque o trabalho é muito pesado, né? E via de regra no Brasil esse tipo de serviço também não é tão bem pago, né? A classe trabalhadora sofre um pouco. Não, interessante. Eu sei que vocês estão alinhando um curso de bioconstrução já no lugar, muito interessante. Fica aí a dica para a galera que estiver escutando, que provavelmente o podcast vai sair antes do curso. Mas assim, dentro dessa questão assim, de gerenciamento das possibilidades, né? Vocês também têm um grupo muito, como eu falei antes, já um grupo muito diversificado e tal. E eu queria que o Paulo compartilhasse um pouquinho desse preparo que está sendo agora. Já tem um grupo de mais de 10 pessoas envolvidas, estão buscando outras pessoas para participar. E já num processo muito acelerado, assim, né? De harmonização, de preparo, e as pessoas todas se envolvendo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que tem sido essa parte, assim, do que fica por trás, né? Porque muita gente vê uma ecovila assim, quando chega já vê pronto, né? E aqui eu estou lidando com pessoas que tomaram para si o desafio de fazer e fazer bem feito. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho também esse outro lado, que é o lado social, que te marca tanto e que normalmente é um dos grandes desafios que a gente tem de viver em comunidade, né? É o lado social. Com certeza. Bom, eu queria falar também que parte da sincronicidade foi isso. Foi, acho que não só para mim, para a Luísa, para várias outras pessoas que se envolveram no projeto, foi a gente ver que a gente podia se envolver com algo que estava sendo construído, algo que ia começar do zero, algo que a gente podia realmente ajudar, influenciar, colocar a nossa cara e ser transformado nesse processo. O Rafa falou de todos os desafios de infraestrutura, arquitetônica, construção, topografia, clima, que são desafios enormes por si só, mas a construção desse tecido social também é um desafio muito complexo, né? Como eu disse, todo mundo que está aqui porque sabe que aquele contrato social da sociedade urbana hiperconsumista não é um contrato que a gente quer assinar embaixo. Mas agora vem o desafio, né? A gente propor o que é o nosso contrato, o que nos move. E, como você disse, o nosso grupo é muito diverso, muito jovem, de cidades diferentes, históricos diferentes, profissões diferentes. Então, acho que, primeiro de tudo, começa esse aprendizado. O aprendizado de realmente saber ouvir, de realmente conseguir fazer uma reunião, conseguir fazer um encontro, de uma forma que você esteja aberto a ouvir uma pessoa que vai falar uma coisa de um ponto de vista completamente diferente do seu. E conseguir sair da reunião com
com amor com o grupo e com amor consigo mesmo, dizendo assim, olha, progredimos, né? Isso. Que às vezes é o mais difícil, porque sempre que a gente tem essa coisa do mundo corporativo que a gente sabe, às vezes está sempre com uma agenda numa discussão e isso é complicado, né? Isso, porque você fica com o sentimento de que você tem que vencer. Você tem que colocar a sua agenda, você tem que colocar a sua opinião sobre aquela reunião, senão você saiu perdendo. E não é assim. Existe muito, é lógico que existe essa vontade da gente se sentir pertencente, se sentir ouvido, se sentir contemplado, mas a nossa mente, o nosso ego tem essa armadilha de que se não for exatamente como a gente pensou, tá errado ou a gente perdeu. E eu acho que esse é o primeiro aprendizado, aprender a ouvir, aprender a realmente não querer rebater, né? Não escutar só para responder, para mostrar o seu argumento, mas ouvir para realmente se transformar. E aí depois que a gente aprende a ouvir, depois que a gente começa esse processo de se abrir para ouvir, aí vem o processo de entendimento. O que cada um carrega dentro de si como um valor, o que cada um vê que a vida em comunidade pode trazer para cada um de si, para sua família. E a partir disso a gente tem que alinhar expectativas, valores, né, uma estrutura social, um estatuto, algo que faça sentido para todo mundo, que respeite as individualidades de cada um, porque viver em comunidade não é ser todo mundo igual, né? E que bom que a nossa diversidade é a nossa maior força nesse grupo, mas que respeite também, né, a vida comunitária, que respeite algo que possa ser algo que toque o coração de todo mundo. Seja lá o que for, cada um na sua unidade, quem é mais comunicativo, quem é mais fechado, quem é mais tímido, quem gosta mais de ficar de pé descalço no meio do mato, quem gosta da natureza, mas não quer pisar no barro todo dia. A gente tem que aceitar e acolher todas as pessoas, porque todos esses pontos de vista vão somar no final. E eu acho que essa é a coisa mais bonita e mais desafiadora que eu tenho visto nesse processo, o quanto eu tenho me transformado só por estar aqui, só por participar dessas conversas, dessas reuniões, desses alinhamentos. Eu gostei muito do grupo assim como um todo, porque o que eu percebi foi exatamente isso, assim, é que existe um projeto aqui de um viver em grupo que não tem a premissa de que todo mundo seja, ou que todo mundo participe do mesmo estereótipo, né? Eu achei muito bacana isso, ver pessoas de profissões diferentes, pessoas de alinhamento ideológicos diferentes e tal, mas com um objetivo maior em comum, que é viver bem, né? Viver com qualidade de vida, viver em harmonia com o planeta e viver, na verdade, fazendo parte do time que faz, né? Assim, aquela coisa de vamos parar de reclamar, vamos fazer. Então, dá para fazer, vamos lá. Gente, foi um prazer, assim, muito bacana, não só a semana, mas esse bate-papo. Eu queria deixar um pouquinho aberto assim para vocês, se vocês quiserem fazer aí um fechamento individual ou do grupo. Eu sei que tem cursos vindo aí, eu sei que vocês estão com essa agenda da construção da Ecovila. Se vocês quiserem aí passar um momento assim de divulgação do trabalho de vocês, por favor, fiquem à vontade, que a gente está aqui para isso. Eu queria me manifestar e, em primeiro lugar, agradecer. Capitão! O capitão falou! Eu queria agradecer a presença do Eurico, que foi fundamental aqui para trazer vários, não só mas vários conhecimentos e de uma profundidade e que fez muito e que muita coisa passou a fazer mais sentido dentro da permacultura que a gente já está estudando há vários anos. O Eurico trouxe isso em 10 dias de curso e foi muito bom. Muito obrigado pela sua presença. Valeu por sair lá do outro lado do planeta para chegar aqui na roça. E eu desejo vida longa ao Impacto Positivo e muito impacto positivo. E é isso, estamos aqui. Continuando a missão juntos. Estamos aqui na missão. Nos próximos meses a gente vai ter várias vivências e cursos de bioconstrução. Já tem um PDC marcado para o verão. Com o Sérgio Pamplona, excelente permacultor brasileiro, um dos melhores. Já tem também um outro curso de agricultura regenerativa sendo desenvolvido para o ano que vem, com o Eurico Viana. E é isso, e a gente está aqui aguardando quem estiver em busca dessa transição. Aqui a gente tem as ferramentas, a gente está buscando aprender para compartilhar e estamos aqui de coração aberto, aguardando.
Muito obrigado, capitão. Muito obrigado a todos vocês. Gente, com a galera de impacto super positivo e compartilhando ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Um abraço. Arrou! Arrou!